Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Hoje você vai sair daqui encorajado, cheio de fé. Aquilo que você pensou que já estava guardado na gaveta, hoje você vai sair daqui encorajado e cheio de fé para colocar tudo em prática, porque não tem sonho morto para o Senhor. O Senhor vai fortalecer a nossa fé nessa noite. Você vai sair daqui confiante no Senhor, você vai sair daqui com a sua fé fortalecida. Peço que você abra a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 9, que diz assim a palavra do Senhor. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vô-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Amém. Podem sentar. Essa passagem aqui de Josué, né? Principalmente o versículo 9, eu acho que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? A gente vê muito assim em Instagram, nas redes sociais, é muito divulgado esse versículo, né? Que o Senhor, ele ordena para Josué, para que ele seja forte e corajoso. É um versículo assim que eu acho que qualquer Instagram de qualquer crente tem lá postado, né? Que é muito conhecido. E aqui, né, nesse início aqui do livro de Josué, Moisés ele já estava morto, então Deus tinha que levantar alguém como líder no lugar de Moisés. E então ele levantou Josué, que era um cara que estava com ele desde lá do início, né? Desde Êxodo. Josué estava com Moisés. Então o Senhor chamou Moisés, ou melhor, Josué, para essa missão, né? De atravessar o povo pelo Jordão, de levar o povo até a terra prometida e de dividir essas terras. Essa era a missão de Josué. E assim como Deus deu uma missão para Josué, ele deu também uma missão para mim e para você. Sabe, nós temos uma missão aqui na terra. E o Senhor, ele falou: olha, Josué, eu estou te chamando, você vai ser líder aqui, eu vou te levantar, você vai cumprir essa missão, Josué, porque eu estou com você, é eu que estou te ordenando, é eu que estou te mandando. E aí a gente acha lindo, né, esse versículo: não tenha medo, né, seja forte, seja corajoso. A gente fica empolgado, né, quando Deus fala isso assim pra gente. É claro que a gente vai ficar feliz que a gente é crente, né, a gente acredita no Senhor, a gente pensa assim: essa passagem é para mim também. Só para Josué não, Deus ele fala para mim e para você nessa noite: seja forte, seja corajoso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que o Senhor ele fala várias vezes aqui para Moisés: ser forte, ser de boa coragem.
ele fala, né? Mas no 9, ele ordena que sejamos fortes e corajosos. É uma ordem do Senhor. Uma ordem é para ser obedecida, é para ser cumprida. Não é assim se um dia, quando você estiver assim, acordado, disposto, seja forte, seja corajoso. Se você tiver afim, não, é uma ordem do Senhor. Nós precisamos ser fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco. Sabe, o mesmo Deus que falou isso para Josué lá no passado, Ele está falando hoje também para mim e para você, porque a presença dEle é real aqui nesse lugar. O Senhor, Ele está aqui. Aqui a presença do Senhor, ela é real, então nós precisamos confiar e acreditar no Senhor. E assim como Deus, né, Ele dá várias instruções para Josué, Ele dá também essas instruções para a gente. Eu vou dar ênfase do versículo 6 até o 9. No versículo 6, Deus ele fala assim: ser forte é de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança. Que era a missão dele, né? Deus estava instruindo ele. Deus, ele sempre nos instrui. Ele sempre fala: meu filho, você pode não sair para dividir uma terra. Você pode... Essa missão aqui de Josué era exclusiva para ele, mas nós temos uma missão exclusiva. E sabe qual é a nossa maior missão aqui nessa terra? É pregar o evangelho, é pregar a palavra do Senhor. Essa é a nossa missão. A nossa missão aqui na terra é obedecer a palavra do Senhor, é servi-lo, é adorá-lo, sabe? Essa é a nossa missão aqui na terra. Então, o Senhor ele vai orientando. Aí no versículo 7, de novo, o Senhor ele fala assim: somente sê tu forte e muito corajoso. Lá no versículo 6, o Senhor fala assim: ser forte é de boa coragem. No 7 vai aumentando, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. O Senhor já fala: olha, seja muito corajoso, você vai precisar de muita coragem. O Senhor fala, né? E aí, mais adiante, o Senhor, ele fala assim: que tu possas observar e agir de acordo com a lei. E qual era a lei? A palavra do Senhor. Moisés, ele instruiu quanto às leis, né, para Josué. E o Senhor, ele fala: que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés, ele te ordenou. Então, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe por que o Senhor, ele falou isso? Para que hoje nós também permanecêssemos firmes. Sabe, não tem outro caminho, não tem outro atalho, não tem um caminho mais curto, sabe? O Senhor, ele vai nos orientando também para que a gente possa permanecer nele, para que a gente possa permanecer firme, né? E hoje a gente tem... a gente, no geral, né, como igreja, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Porque, não sei se vocês já perceberam, mas a gente está vendo, né, uma geração assim, que não é mais legal obedecer, não é mais legal as pessoas estarem obedecendo pai e mãe, instrução de pai e mãe, instrução da Bíblia. A Bíblia, tem uma geração aí que diz que a Bíblia... não, é passado, isso é do passado, não tem mais que estar obedecendo. Era para ter mudado já, era para ter atualizado, mas não, a palavra do Senhor, ela não muda, ela permanece para sempre, porque o Senhor, ele é a própria palavra e o Senhor, ele não muda. Então, nós precisamos observar, para que a gente não vá nem para a direita e nem para a esquerda. E hoje nós temos, né, a palavra do Senhor aqui, ó, impressa com facilidade para a gente ler, sabe? Por isso que o nosso pastor, né, ele sempre está nos orientando para que a gente possa ler a Bíblia. Ele fala, né, no início do ano: olha, vamos começar a leitura anual, né? Aí a gente começa a ler. E depois, assim, quase sempre, né, aqui no púlpito, o pastor ele está nos orientando. Temos que ler a palavra é alimento, a palavra é o pão da vida. Então, nós precisamos realmente nos aproximar e nos firmar na palavra do Senhor e continuar lendo, meditando. Nós precisamos. Aí,
Diz mais, né? Aqui continuando no versículo 7, que Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar onde quer que fores. Gente, não quer prosperar. Tem alguém aqui que não quer prosperar? Se tem alguém, levante a mão, né? Não, todo mundo quer prosperar, mas para que nós possamos prosperar, nós precisamos permanecer no Senhor, porque primeiro a gente busca o Senhor e Ele vai providenciando. Sabe, uma das coisas que o Senhor tem mais falado ao meu coração é que eu não tenho falta de nada, eu só preciso do Senhor. Sabe, às vezes a gente vê que a gente faz uma lista. Gente, eu fiz uma lista do que eu estava precisando. Senhor, eu preciso disso, 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 disso e disso. E mais disso, Senhor. Ah, tá, eu lembrei, mais disso. E o Senhor falou assim, você só precisa de mim, você só precisa da minha presença, você só precisa me buscar. Me busca, me busca, me busca. Na hora que isso for a coisa que mais importa para ti, eu vou te dar o que tu está precisando, o que tu está necessitando. Eu não vou deixar faltar na tua mesa, mas me busca, me tenha como prioridade. Quando eu for prioridade na tua vida, não vai te faltar, mas me busca. Então, o Senhor, Ele quer que a gente escolha Ele, sabe? Ele quer ser a nossa prioridade, mas o Senhor Deus, Ele não vai falar, o Senhor Deus, Ele é um Deus educado. Ele quer que eu e você colocamos Ele como prioridade, sabe, na nossa vida. E não, Ele não vai chegar invadindo a nossa vida, mas é nós que temos que escolher. Ele quer que nós o escolhamos todos os dias, sabe? E Ele é a própria palavra. Nós precisamos nos aproximar da palavra do Senhor para que a gente não se desvie, sabe, irmão? Tem muito desviado da palavra do Senhor dentro da igreja, vindo nos cultos, louvando ao Senhor, dando glória ao Senhor, mas está desviado, está distante da palavra. Nós precisamos voltar para o caminho, voltar para a palavra, sabe? Nós precisamos voltar. E foi engraçado, né? Quando o Senhor falou que eu não precisava de nada, eu falei assim, Senhor, meu Deus. A gente fica assustado, né? Porque, sabe, nós precisamos realmente colocar o Senhor como prioridade. Eu falei assim, Senhor, mas eu tenho te colocado como prioridade, Senhor. E é engraçado que a gente quer discutir com o Senhor, né? A gente quer ganhar a discussão com o Senhor, mas a gente não ganha. A gente tem que obedecer, a gente tem dificuldade de obedecer. Quando o Senhor, Ele nos chama a atenção, é para que a gente melhore, é para que a gente busque Ele. É porque quando Ele chama a nossa atenção, a gente tem que agradecer. Porque Ele está chamando, porque Ele está chamando ali de volta, quer ter a gente perto. Agora, quando Deus não fala mais nada, meu filho, aí tu te preocupa, viu? Porque tu não está conseguindo mais ouvir, não tem mais ninguém ali, Deus não está distante, você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor. Então, quando o Senhor, Ele chama a nossa atenção, é porque a gente se distanciou, mas a gente ainda ouve um pouco ainda, que Ele chama de volta, né? Então, todo mundo quer prosperar, né? Eu quero também, mas antes disso, nós precisamos buscar o Senhor. E no versículo 8, ele diz assim, ó, este livro da lei não te apartará de tua boca. Aqui no versículo 8, ele fala a mesma coisa que está no 7, só que de forma diferente, né? Ele chama a nossa atenção, né, para a lei dele. Aí ele fala assim, mas neste livro meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Sabe, o Senhor, Ele tem me ensinado a meditar, porque eu pensava que eu sabia, mas eu não sabia. O Senhor, Ele tem me ensinado. E aí, né, como é que a gente medita? A gente fica pensando, sabe? A gente fica pensando na palavra. Aí, quando a gente está fazendo devocional, se for necessário, a gente lê de novo, né? Para entender. Tem que ruminar. Sabe o que é ruminar?
A vaca, ela rumina, ela come ali o alimento, aí depois ela põe para fora de novo, aí o mesmo alimento ela come de novo, ela faz isso várias vezes, até entrar direito, entendeu? É assim que a gente tem que fazer também. A gente tem que ruminar, tem que pensar, tem que meditar, tem que refletir, entendeu? É isso que o Senhor ele fala para nós. Medita de dia e de noite, que não se afaste da tua boca essa lei, né? Então, você vai já aprender a meditar, quer ver? Sabe quando você está preocupado? Que aquela preocupação fica na tua mente um tempão. Tu fica preocupado com dinheiro, com cartão de crédito, com um monte de coisa, com a família. Aí tu fica ali meditando, na preocupação, meditando errado. A gente tem que fazer a mesma coisa com a palavra do Senhor. Quando vi uma preocupação, quando vi ali uma seta ali, que às vezes é seta enviada do Satanás para atingir a nossa mente, para deixar a gente mal, triste, aí você vai meditar na palavra, medite na palavra, e vai ali meditando, meu querido, meditar, até aquilo virar uma verdade no seu coração, até você tomar isso como uma verdade, sabe? Se você separar um versículo e ficar meditando, isso vai virar uma verdade no teu coração. Tu não vai esquecer nunca mais, sabe? Medite sobre o amor de Deus na sua vida, sabe? Quando meditamos no amor de Deus, que essa verdade fica no nosso coração, nada nos abala, sabe por quê? Porque confiamos no amor de Deus, confiamos que Ele está conosco e que Ele nos ama. Então, por isso que é importante a gente meditar, né? Ele fala aqui, medita, não se afasta, é de dia e de noite, toda hora, sonha com a palavra, né? É isso que Deus está falando aqui. Nós precisamos meditar. Aí ele fala mais aqui, ó, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, né? Nós precisamos também praticar a palavra do Senhor. Esses dias, né, eu estava andando de bicicleta e eu estava falando assim para o Senhor, ai, Senhor, eu queria tanto comprar uns livros, sabe, que eu quero edificar a minha fé. Eu falando um monte de livro assim que eu queria para o Senhor, porque Ele é meu Pai, né, então eu vou pedir para Ele é meu Pai, então, né. Aí eu, Senhor, eu queria esse livro aqui, Senhor, e esse aqui também. Aí, ai, Deus, eu queria tanto aprender mais contigo, né? Aí o Senhor falou assim, minha filha, você já tem a palavra. Lê mais a palavra. Às vezes a gente lê tantas outras coisas e lê pouco a palavra, né? Eu falei assim, mas Senhor, vai ajudar. Não, a palavra é suficiente, vai ler a palavra, né? Então nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, sabe? Todos os dias a gente tem que acordar e já ir lendo a palavra do Senhor. Uma coisa que eu já até falei aqui uma vez, né? Que para ler a palavra do Senhor não precisa ter vontade, não. Né? A gente lê sem vontade mesmo. Vontade, assim, a gente sente de comer um sushi, um hambúrguer grande, assim, né? Uma macarronada. Para ler a palavra, a palavra de Deus, a gente só precisa, né, tomar atitude e ler. E sabe, uma vez eu estava com... Gente, é porque aqui nós trabalhamos com a realidade, né? Uma vez eu estava com preguiça de ler a palavra, eu fui abrir o Instagram, aí tinha uma frase assim... No Instagram, na hora que eu abri, tava assim, toda preguiça sai com atitude. Eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ler a palavra agora. Sabe, o Senhor, Ele fala. Então, nós precisamos, sabe, tomar atitude e ler a palavra. Sabe, se você ainda não começou a sua leitura da palavra, se você ouve só a palavra na internet ou em rede social, ou somente na igreja, eu quero lhe falar que esse alimento aqui que você ouve, ele é bom, ele é saudável, ele é do Senhor, vindo do céu, mas nós precisamos buscar o Senhor e ler a nossa Bíblia e meditar diariamente, a gente mesmo buscando, sabe? Olha, vocês vão perceber, quando a gente... Vocês sabem disso, que vocês são tudo crente, mas eu vou falar assim mesmo. Quando a gente está estudando a Bíblia, pela gente mesmo, sabe? Sem ouvir assim nenhuma pregação. Quando a gente vai lá e fala, Senhor, eu quero aprender, Senhor. Porque na Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas. Então, o Senhor, Ele ensina. Tu vai ver que tu vai aprender tanto, mais tanto, que tu vai até te surpreender.
tu vai aprender assim de forma especial, porque vai estar só você e Deus ali, sabe? O próprio Senhor, ele vai estar te falando. E uma das dificuldades que muitas vezes a gente tem é porque ainda não está claro, ainda não está firme no nosso coração, na nossa mente, que a palavra que está aqui é o Senhor. Ele fala conosco, sabe? Ele é a palavra. E quando isso estiver claro, sabe, na sua mente, você vai ler com a palavra do Senhor, você vai ler com vontade, você vai ler ali e o Senhor vai estar te aconselhando, sabe? Então nós precisamos colocar isso na nossa mente para que a leitura não seja enfadonha. Eu ainda estou em luta com a genealogia ainda, Senhor, me ajuda. Mas é importante também, cada palavra é importante. Eu ouvi a pastora Tânia Tereza falando que uma coisa que eu achei muito interessante, ela fala assim, que não existe preposição, vírgula, palavra nenhuma é inútil na Bíblia. A gente precisa ler tudo. Aí depois que ela falou isso, eu comecei a ler a genealogia tudinho. Então, nós precisamos ler a palavra do Senhor. E lá, ler e praticar, né? Lá em Tiago 1:22, Deus diz assim, que Moisés, ele fala aqui, ó, por que a gente tem que meditar, né, e esse livro não tem que se apartar da nossa boca, não é simplesmente para a gente saber mais da Bíblia, quando o irmão vir perguntar alguma coisa, a gente saber responder, não, quer dizer, também, mas a gente precisa praticar. Aí, eu peguei um versículo lá de Tiago que diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Pode passar. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, seremos felizes se praticarmos a palavra do Senhor. Então, nós precisamos praticar, sabe? Uma coisa não exclui a outra. Meditar e praticar, e esse livro não tem que sair da nossa mente e nem da nossa boca. Sabe? Nós precisamos falar a palavra do Senhor. Nós precisamos abençoar a nossa casa com a palavra do Senhor. Quando você estiver lá fazendo qualquer coisa no seu trabalho, na sua casa, fale a palavra do Senhor. Peça ajuda para Deus, sabe? Vá falando, vá falando. Porque o diabo, ele está o tempo inteiro, né, ao nosso derredor, tentando nos alcançar, tentando nos matar. Então, nós precisamos estar atentos e lutar, e guerrear, e falar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é a espada do Espírito, né? Então, a espada a gente usa para atacar e também para se defender. Então, meu filho, nós precisamos realmente falar a palavra do Senhor e meditar e praticar. Aí diz assim mais, ó. Porque então, quando diz o então na palavra, né? Aí o Senhor, ele fala mais. Farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido, né? Então, é condicional, sabe? É uma condição que o Senhor, ele nos dá. E nós precisamos, sabe? Buscar o Senhor, ter essas verdades no nosso coração, para que então o nosso caminho seja próspero, para que então a nossa vida, o nosso ministério, todas as áreas da nossa vida seja próspero. Prosperidade não se trata somente de dinheiro, né, mas de saúde, de alegria, de paz. E todo mundo quer, né, gente, ser próspero, ter paz no coração, ter alegria. Então nós precisamos buscar isso, porque é uma coisa que o Senhor, ele quer dar para a gente, ele vai nos instruindo. Olha, é por aqui, não te desvia, permanece, lê a palavra, medita, pratica. O Senhor, ele vai nos instruindo. Aí, e mais, uma coisa que eu fiquei pensando, né, hoje, e nós precisamos confiar no Senhor, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes desobedecemos a palavra do Senhor porque não confiamos nele.
sabe? E olha, o Senhor, Ele é digno de confiança. É claro que a gente não fala isso, vou desobedecer aqui porque eu não confio no Senhor. A gente não fala isso, mas a nossa atitude fala. Se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que em alguns momentos que já passou, Deus já até perdoou, né? A gente desobedeceu porque a gente não confiou no Senhor. E nós precisamos confiar nele, porque ele foi quem nos criou. Ele é o nosso dono, ele é digno de confiança. E lá em Salmos 19:7, nos diz assim, olha: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Então, outra versão, né, diferente, mas é a mesma coisa. Então, o Senhor, ele é digno de confiança. E sabe, eu fiquei pensando também que confiar é uma necessidade nossa. Nós necessitamos confiar no Senhor. Nós necessitamos, sabe? Tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Em quem a gente vai confiar? No presidente? Não, é no Senhor. Então, nós precisamos confiar no Senhor. Porque não é só porque tem que confiar, porque Ele é digno. Amém, glória a Deus, o Senhor é soberano. Mas é uma necessidade nossa de confiar no Senhor. E nós temos que pedir isso para o Senhor. Senhor, me ajuda, me fortalece, está na palavra, para que a nossa confiança, a nossa esperança permaneça nele, porque Ele é soberano. E em Salmos 84:12 também nos diz assim, ó: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ou seja, que feliz é o homem que põe a confiança no Senhor, né? Todos nós queremos isso, nós queremos ser felizes. Olha, o Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Em Deus, nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, porque nós precisamos cumprir a nossa missão, mais do que receber promessa, mais do que receber imposição de mãos, que é maravilhoso quando vem irmão e Deus usa, né? Recebe promessa, mas nós queremos viver também a promessa. Eu quero viver. Então, nós precisamos, sabe, confiar no Senhor. Nós temos que falar: Senhor, eu quero viver, Senhor, as tuas promessas e confiar nele. Lá em Salmos também, 135:5, nos diz assim: sim, conheço a grandeza do Senhor. Nós conhecemos a grandeza do Senhor. Sabe, nós sabemos que Ele é soberano, que Ele é o Criador, que tudo está no controle dEle, tudo Ele está vendo, sabe? Aí, vou ler mais uma vez. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que nosso Deus está acima de todos os deuses. O Senhor, Ele está acima de tudo, de todos. Ele é digno da nossa confiança, mas nós precisamos nos fortalecer através da palavra dEle. Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, nós precisamos meditar e pensar e falar na palavra dEle e praticar. E Ele é digno da nossa confiança. E lá no Salmos 119, Salmos esse salmo, tá, irmão? 119, versículo 147 em diante. Eu li esses salmos hoje, né? Eu falei assim, eu vou ler esse salmo para a igreja, que eu achei tão lindo, gente. Presta atenção, diz assim, ó, nessa versão aqui: antes do amanhecer, me levanto e suplico teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que acordar mais cedo para mim ser também igual o salmista, né? Ele acordava bem cedo. Em outras versões diz antes da aurora. Aqui nessa aqui diz: antecipei minha alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Aí no versículo 148 diz assim: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Sabe, a Bíblia, a palavra do Senhor é cheia de promessa para nós. Vamos meditar na promessa do Senhor. Às vezes a gente medita tanto, sabe, no que a gente tem que fazer amanhã, e é aquela preocupação, e é aquela coisa ruim. Aí tu começa a ficar preocupado, aí começa a dar dor de cabeça.
Aí dá muita dor de cabeça, muita... Gente, não sei vocês, mas quando me dá dor de cabeça, eu fico desesperada, eu começo a chorar. E que me dá mais dor de cabeça, porque eu choro, aumenta a dor de cabeça. Mas agora eu só medito no Senhor. Mas a gente fica assim, é capaz de a gente ficar doente de tanto sofrer ali, meditando nos problemas. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou fazer igual o salmista. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. E às vezes as preocupações não deixam a gente dormir, né? A gente está pegando no sono, aí a preocupação está lá batendo no teu pensamento. Tá repreendido em nome de Jesus. Vai ler a Bíblia que vai te dar um sono de noite que tu vai conseguir dormir rapidinho. No versículo 149, diz assim: Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Aí no seguinte diz assim: os meus perseguidores aproximam-se com mais intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, estás perto de todos os teus mandamentos, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que os estabelecestes para sempre. Então, nós precisamos, meditar a palavra do Senhor, para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui. E, a nossa missão é permanecer firme no Senhor, buscando a Ele, mas não somente para nós. Nós temos um monte de gente aí que precisamos pregar. Nós precisamos pregar o Evangelho do Senhor, nós precisamos pregar sobre esse amor do Senhor, sobre o cuidado dEle. Outras pessoas precisam também dessa palavra, desse encorajamento. E o Senhor, Ele nos chama para que a gente possa ser um pregador da palavra dEle. Você pode pensar, nossa, eu não sei pregar não, Josi. Olha, a nossa vida, sem a gente abrir a boca, já é uma pregação. O nosso testemunho de vida, não precisa abrir a boca, as pessoas vão olhar assim para você e falar, essa pessoa é uma pessoa diferente. Eu não sei o que é que ela tem, mas ela é diferente. Ou ele é diferente, né? Tem alguma coisa nele assim que eu gosto, sabe? Mas é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Então, nós somos a própria pregação. Nós somos o testemunho do Senhor, né? Será que a gente é uma pregação boa, né? Nós precisamos ser uma pregação boa do Senhor. E aí, né, o Senhor, Ele fala aqui em vários... Voltar lá em Josué. Em várias passagens, né? Ser forte é de boa coragem. E para a gente pregar a palavra do Senhor hoje, a gente precisa ser forte e ter boa coragem. Mas o Senhor, Ele está conosco. Nós precisamos crer e confiar de que o Senhor, Ele está nos direcionando, que Ele está... nos guiando no nosso caminho, né? E aqui no versículo 9, não tenho eu te ordenado, é a ordem do Senhor, que eu falei lá no início, que eu ia falar só no final, mas eu vou falar de novo. Nós precisamos ser forte e ser corajoso no Senhor. Ele nos ordena isso, não tem opção não, nós precisamos ser. Aí é engraçado que ele fala assim, ser forte é de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado. O Senhor está falando assim, olha, muito menos fique desanimado. O Senhor está falando assim. Quando eu li isso, eu falei assim, meu Deus, muito menos fique desanimado. O Senhor está falando, olha, é proibido ficar desanimado. O Senhor está falando isso para a gente, né, numa linguagem de hoje atualizada. Então, o Senhor, Ele quer que a gente fique forte e corajoso. Aí o Senhor, Ele fala assim, pois o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que fores, né? Então, essa palavra de encorajamento nessa noite para você sair daqui fortalecido e sabendo que o Senhor está com você. E se você ainda não começou a sua leitura ainda anual ou leitura da Bíblia, já está quase no meio do ano e você está pensando, não adianta mais eu começar. Adianta sim, se fortaleça no Senhor. Começa hoje. E só para concluir, o Senhor, Ele nos dá também uma missão, assim como Ele deu para Josué. Vamos abrir a Bíblia lá aqui no telão, lá em Mateus 28. 18, 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Sabe, o Senhor, Ele nos ordena a isso aqui também, sabe, a pregar a palavra dEle, a evangelizar, a falar do amor dEle, que Ele vai estar conosco, assim como Ele esteve aqui com Josué, né? Ele está conosco também, nos direcionando, e hoje você vai sair daqui com vontade de falar do amor de Jesus para alguém. E hoje, se você vê alguém assim que ainda não conhece Jesus, fale de Jesus para essa pessoa. Então amanhã, quando você for na padaria, fale de Jesus, fala que essa pessoa é amada. Nós precisamos falar e pregar e falar de Deus e falar as verdades, sabe? Nós precisamos. Se o Senhor, Ele tem nos incomodado quanto a isso, sabe? Para que a gente possa pregar, para que a gente possa assumir mesmo essa missão, sabe? Assumir sendo forte, sendo corajoso, sendo ousado, que Ele está conosco, Ele está nos direcionando, né? Então, guarde essa palavra hoje no seu coração, saia daqui com fé, firme no Senhor e crente de que o Senhor, Ele está com você. Em qualquer lugar que você for, o Senhor, Ele está com você, a presença dEle é viva em você. Amém.